Eu quero trazer uma experiência que foi feito, e se vocês procurarem aí na internet, tá com esse nome aqui que eu coloquei, que é Até a Última Gota, que vai exemplificar um pouco do que a gente conversou até aqui. Um cientista lá em Phoenix, no Arizona, ele queria provar uma teoria, ele queria dar uma sustentação para essa questão do comportamento, da visão. E para fazer a comprovação dessa experiência, ele teve que buscar alguém que tivesse sentenciado a pena de morte, porque essa experiência tinha a ver com comprovar o que nós vamos demonstrar aqui agora. E aí, esse cientista localizou um prisioneiro lá no estado de St. Louis, lá em Minnesota, que tem a pena de morte, né? E lá é por cadeira elétrica. Então, esse prisioneiro que estava sentenciado a essa pena, ele foi abordado e foi colocada uma proposta para ele. Olha, você já está sentenciado à cadeira elétrica, né? Então a gente tem uma proposta para te fazer. A gente quer provar uma teoria e explicaram como que seria o procedimento. E o procedimento seria esse aqui. Eles fariam um corte no pulso dele e existe uma probabilidade desse sangue coagular, e se o sangue parasse de correr num determinado ponto, a hemorragia seria estancada e ele seria liberado. Mas se o sangue continuasse escorrendo, ele morreria naturalmente, porém sem a dor, porque ele estaria medicado, a dor tremenda lá da cadeira elétrica. E assim foi feito. Colocaram ele numa maca, numa cadeira dessas grandes, colocaram uma bacia de alumínio embaixo, prenderam as mãos dele e fizeram um corte no pulso dele. Porém, sem que ele soubesse, esse corte não foi o suficiente para atingir uma artéria e tampouco provocar algum sangramento profundo. Tanto é que ele nem sangue saiu, ele só sentiu um ardor. E sem ele saber, foi colocado nessa maca um soro com aquela válvulazinha gotejando na bacia. E aí, falou, olha, então vamos começar o processo. Ele está lá, ouvindo o suposto sangue dele gotejar, e aí de 10 em 10 minutos o cientista ia lá e fechava um pouquinho o gotejamento, o que naturalmente significaria que o sangue dele estaria acabando. E assim foi feito. Nos últimos instantes, e à medida que ele ia fechando a válvulazinha, o prisioneiro começou a ficar pálido, ele perdeu a cor, os batimentos cardíacos dele aceleraram, e por fim, quando o cientista fechou a válvula e por algum tempo não correu mais sangue, ele teve uma parada cardíaca e morreu. Está na internet, vocês podem, né, é cientificamente comprovado. O que isso aponta para a gente? Os elementos que nós conversamos aqui anteriormente. Ele construiu uma realidade. Aquilo teve um efeito químico no corpo dele. Aquilo transformou a realidade que ele estava vivendo. E verdadeiramente, a comunicação, então, olha o poder do que eu vou falar aqui agora. A comunicação, ela não é só numa direção. Não é só o que eu ouço. O que eu ouço também provoca uma reação dos meus estímulos. Essa parada cardíaca foi o cérebro dele que comandou, falou, olha, você está sem sangue, você tem que parar você tem que parar o coração, você está sem sangue.
Como é que você, sem sangue, você continua bombeando? É óbvio, é lógico, não é? O que isso mostra para a gente também? Quantas vezes nós estamos achando que a coisa está sangrando para morrer e, na verdade, é só com a gente? É só lá no problema que eu estou lidando. É só lá na minha família. É só lá no meu setor. Aqui vale uma reflexão profunda nesse sentido. Existem outros relatos também, sobre várias outras experiências. Por exemplo, tem um tipo de atuação de um tipo de psicólogo hipnótico. O Milton Erickson, ele é uma das referências, tem um monte de livro que fala disso, cientificamente comprovado, e um dos experimentos clássicos que ele faz, ele coloca a pessoa num estado de inconsciência ali, e nós estamos falando de estado, né? Nós falamos isso. Então, existem estímulos de verbalização, e é cientificamente provado. E uma das experiências mais contundentes dele nesse aspecto é ele coloca a pessoa num estado de inconsciência e ele dá um estímulo. Ele pega um gelo, coloca na pele da pessoa e fala para essa pessoa que ele está passando um ferro incandescente ali, um ferro em brasa. E na hora, a pele da pessoa sofre a mesma reação como se estivesse recebendo um ferro ali em brasa. A pessoa só criou uma realidade de que ali tinha algo danificando a pele dela, era um gelo. Só que ela entendeu, né, no estado de inconsciência dela, que era outra coisa. E a gente que é da área da saúde, a gente sabe também, tem vários experimentos falando do placebo, do efeito que aquilo tem, que não tem, blá, blá, blá. A gente tem... E tudo tem a ver com a nossa crença. Vamos voltar nos pilares? Tem a ver quanto essa crença é forte, quanto essa crença é fraca. Isso pode atingir mais num grau maior ou menor. Mas no final das contas, por que eu quis trazer esse elemento aqui também? Nós criamos a realidade. Nós aceitamos uma realidade também trazida dentro dos nossos filtros ou não? Nós aceitamos com que o fechamento da válvula ali faça com que eu decrete a minha morte, a morte de um casamento, a morte de um sonho, a morte de uma possibilidade, a morte de uma condição de fazer algo que me colocaram como impossível.